E se o problema nunca tivesse sido a falta de dinheiro, mas a forma como você foi ensinado a pensar sobre ele? Parece provocação, eu sei. A maioria das pessoas acredita que prosperidade vem de esforço, sorte ou permissão divina. Mas a realidade é bem mais desconfortável. Muita gente trabalha duro e continua presa no mesmo lugar porque opera na mesma frequência de sempre. Quer ganhar mais, mas pensa pequeno. Quer abundância, mas age com medo. Esse paradoxo silencioso mantém sonhos travados e contas sempre no limite. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que faz tudo certo, mas o dinheiro nunca sobra. Que algo invisível puxa você de volta toda vez que tenta avançar. Não é preguiça, não é falta de capacidade. É uma mudança de mentalidade que nunca aconteceu de verdade. Enquanto ninguém te explicou isso, você foi aprendendo a sobreviver, não a prosperar. E sobreviver cansa. Cansa o corpo, a mente e a esperança. A boa notícia é que isso não é definitivo. Quando você entende como o dinheiro responde à atração correta, à disciplina diária e à constância mental, o jogo muda. Não de forma mística, mas prática. Aqui, você vai enxergar por que tanta gente vive limitada, quem se beneficia disso e como sair desse padrão sem precisar virar outra pessoa. A pergunta não é se dá para mudar. A pergunta é: o que acontece quando você finalmente entende o que ninguém te explicou antes? Presta atenção nisso. O dinheiro não responde ao que a pessoa diz que quer. Ele responde ao estado mental que ela sustenta todos os dias. Muita gente foi ensinada a acreditar que prosperidade vem apenas de esforço, sacrifício e boa intenção. Trabalha mais, sofre mais, aguenta mais. E aí, quem sabe, um dia a recompensa chega. Só que a realidade não confirma isso. Você vê pessoas se esforçando ao máximo, sendo corretas, disciplinadas, fazendo tudo do jeito certo e mesmo assim vivendo no limite. O dinheiro entra e sai, nunca sobra, sempre falta alguma coisa, e isso gera uma sensação silenciosa de frustração, como se a vida estivesse sempre puxando a pessoa de volta para o mesmo lugar. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela impressão de que faz tudo certo, mas o resultado nunca acompanha. Quando começa a melhorar, algo acontece. Um gasto inesperado, uma decisão ruim, uma oportunidade perdida. Não é preguiça, não é incapacidade. É algo mais profundo, mais invisível, uma mentalidade construída ao longo do tempo que opera no piloto automático. Enquanto ninguém explicou como o dinheiro realmente funciona, você aprendeu a sobreviver. E sobreviver cansa. Cansa o corpo, cansa a mente e, principalmente, cansa a esperança. A verdade é que prosperidade não começa no salário, começa na mente. Primeiro muda o padrão interno, depois o externo acompanha. Quando a mente vive na escassez, a frequência interna empurra decisões ruins sem que a pessoa perceba. Ela pode até ganhar mais, mas sem disciplina emocional, o dinheiro não permanece. Ele escorre pelos dedos. Pensamentos repetidos criam hábitos, hábitos criam comportamentos, e comportamentos determinam se o dinheiro fica ou vai embora. Quem acredita lá no fundo que ganhar mais é perigoso, errado ou não é para ela, cria situações para perder. Compra sem pensar, se culpa quando recebe, aceita menos do que vale, se sabota quando começa a crescer. Depois, ainda conclui que dinheiro não é para ela. E o mais curioso é que isso não acontece de forma consciente, é automático, é programação. O dinheiro percebe incoerência rápido. Não adianta afirmar prosperidade com a boca se a mente continua operando na velha frequência. Ele chega onde há alinhamento entre pensamento, ação e disciplina diária. Por isso, antes de buscar novas fontes de renda, é preciso ajustar o filtro interno. E esse filtro não nasceu pronto. Ele foi construído.
quase ninguém percebe, mas a relação com o dinheiro começa a ser moldada muito antes da primeira conta bancária. Ela nasce nas frases ouvidas na infância, nos exemplos vistos em casa, nas conversas repetidas à mesa, nas mensagens passadas pela sociedade e, muitas vezes, pelos ambientes religiosos. Frases como dinheiro é difícil, quem tem muito não é do bem, é melhor sofrer agora, rico não entra no céu, vão criando uma frequência silenciosa de escassez. A pessoa cresce achando normal lutar o mês inteiro e terminar contando moedas. E acredita que isso é destino, quando na verdade é programação. Essa programação não vem só da família, ela é reforçada em vários ambientes. Em muitos contextos, prosperar é tratado quase como falha de caráter, enquanto a falta é romantizada. Sofrer vira virtude. Ter pouco vira sinal de pureza. A mente aprende que ganhar mais pode trazer culpa, julgamento ou rejeição. E aí acontece algo curioso. Quando surge uma oportunidade real de dinheiro, a pessoa trava, procrastina, se confunde. Porque o subconsciente associa a prosperidade a perigo. Se eu crescer, vão me criticar. Se eu ganhar mais, vou me afastar das pessoas. Se eu prosperar, vou deixar de ser quem eu sou. Isso cria um conflito interno poderoso. A pessoa quer prosperidade, mas sente medo do que a prosperidade representa. E o dinheiro vira um teste emocional. Quando a mente não está preparada, sempre acontece alguma coisa. Um gasto impulsivo, uma decisão mal pensada, um problema que exige dinheiro. Parece azar, mas muitas vezes é padrão. É a mente tentando voltar para o lugar que ela considera seguro, mesmo que esse lugar seja desconfortável. Quando muitas pessoas carregam a mesma crença, ela vira regra social. A pobreza deixa de parecer exceção e passa a parecer normal. O cérebro olha ao redor e conclui: é assim mesmo. Todo mundo apertado, todo mundo endividado, todo mundo reclamando. Isso cria uma frequência coletiva que empurra todos para o mesmo lugar. O perigo é que quando algo vira padrão, ele deixa de ser questionado. A falta de dinheiro vira piada, assunto de rotina, conversa de domingo. E quanto mais se fala disso sem consciência, mais a mente reforça o roteiro. A pessoa começa a tomar decisões financeiras baseadas no medo de sair do grupo. Não muda hábitos, não se posiciona, não cria constância. Falta disciplina para fazer diferente. E fazer diferente assusta, porque significa se destacar. Significa pensar por conta própria. Significa sair do automático. E isso nem sempre é bem visto. Chega então um momento crucial, desconfortável, mas libertador. Perceber que ninguém é responsável pela sua vida financeira além de você. Enquanto a culpa estiver no governo, na família, na igreja ou no sistema, nada muda. O dinheiro não responde a desculpas, ele responde a escolhas. Assumir responsabilidade não é se culpar, é recuperar o controle. É sair da posição de vítima e voltar para a posição de autor da própria história. Na vida real, isso aparece em decisões simples. Você pode não controlar tudo, mas controla onde gasta, o que repete, o que tolera e o que alimenta mentalmente todos os dias. Pequenas ações feitas com constância mudam a frequência financeira ao longo do tempo. Quando alguém assume essa postura, algo interessante acontece. O vitimismo perde força e a clareza aumenta. A pessoa começa a enxergar oportunidades onde antes só via problema. Não é que o sistema desaparece, é que ele deixa de mandar. E então surge uma compreensão profunda. Prosperar não é um favor concedido a poucos. Prosperar é um direito natural de quem aprende a operar em outra frequência. Existe uma confusão antiga que precisa ser quebrada. Prosperidade não é sorte, herança ou permissão divina especial. Quando a pessoa entende isso, ela para de pedir permissão para ganhar mais.
O dinheiro deixa de ser visto como algo distante ou proibido e passa a ser consequência de alinhamento. Isso muda escolhas simples. A pessoa passa a valorizar o próprio tempo, a se posicionar melhor, a parar de aceitar migalhas emocionais e financeiras. Não é arrogância, é coerência. Disciplina deixa de ser sofrimento e passa a ser direção. Constância deixa de ser peso e vira estabilidade. Aos poucos, a culpa por ganhar dinheiro começa a desaparecer, porque a pessoa entende que prosperar não tira de ninguém. Pelo contrário, amplia possibilidades. Só que essa mentalidade não se sustenta sozinha. A mente tende a voltar para o que é familiar. Por isso, renovação mental não é um evento único, é prática diária. É ajustar a frequência todos os dias, com disciplina e constância, para que o dinheiro encontre um terreno fértil onde permanecer. O que você consome mentalmente molda seu padrão interno. O que você ouve, repete e acredita constrói sua realidade. Com o tempo, essa renovação muda o jeito de reagir à vida. Onde antes havia medo, surge clareza. Onde havia impulso, aparece estratégia. A pessoa começa a agir de forma mais alinhada, sem precisar forçar. E aí surge um ponto decisivo: a diferença entre fé falada e fé vivida. Dizer que acredita é fácil. Viver como quem acredita exige coerência. Fé prática aparece nas decisões diárias, na organização, na perseverança, no cuidado com o dinheiro. Fé declarativa vive só no discurso. Quando a fé vira prática, o dinheiro começa a responder diferente. As escolhas ficam mais conscientes. O impulso diminui. A visão de longo prazo aparece. A pessoa entende que ganhar mais não é milagre, é coerência interna. Só que pensar assim incomoda. Questionar padrões incomoda. E é aqui que entra uma verdade desconfortável. Sistemas funcionam melhor quando a maioria está ocupada demais, sobrevivendo para questionar. Pessoas sem margem financeira vivem reagindo, sem reserva, sem clareza, sem escolha. Isso as torna previsíveis, fáceis de conduzir, dependentes. Não é conspiração, é lógica. Quem não tem margem não tem tempo nem energia para pensar diferente. A urgência constante mantém a mente presa no curto prazo. Contas, dívidas, consumo impulsivo, medo de faltar. Tudo isso impede planejamento, visão e crescimento. Criar margem, mesmo pequena, devolve algo precioso, poder de escolha. E quando alguém começa a sair desse padrão, ela incomoda. Questiona regras, muda hábitos, sai do automático. Mas acordar não basta, é preciso saber o que fazer com essa consciência. Dinheiro vai e vem, conhecimento fica. Quando a pessoa entende isso, para de tratar aprendizado como gasto e começa a enxergar como ativo. Não é sobre acumular informação, é sobre clareza para decidir melhor. Conhecimento muda a forma de gastar, de negociar, de se posicionar. Sem ele, a pessoa repete erros e chama isso de azar. O sistema não impede ninguém de aprender. Ele apenas distrai, cansa e desestimula. Mas conhecimento sozinho também não transforma se não houver comprometimento real. Existe uma diferença enorme entre querer mudar e se comprometer. Querer é confortável. Comprometimento exige decisão. Quando a pessoa coloca tempo, energia e dinheiro em si, a mudança ganha atração. O dinheiro passa a responder à seriedade, não ao desejo. Com o tempo, essa postura muda tudo. A frequência deixa de ser "um dia eu faço" e vira "eu faço porque decidi". Isso gera movimento real. E então a pessoa entende algo maior. Prosperidade não é só quanto dinheiro entra, mas como a vida se expande. Dinheiro é ferramenta. Ele devolve tempo, reduz tensão, amplia escolhas. A mentalidade sai da sobrevivência e entra na construção. Prosperar é poder escolher, dormir melhor, trabalhar com mais autonomia, dizer não ao que não faz sentido.
E essa expansão traz uma responsabilidade silenciosa: quebrar padrões antigos, porque ninguém começa do zero. Crenças e hábitos são herdados. Ciclos de escassez se repetem quando ninguém os interrompe. Quando alguém decide mudar a relação com o dinheiro, não muda só o presente, muda o futuro. O legado deixa de ser apenas material, torna-se mental, emocional e comportamental. A pessoa não entrega apenas bens, mas uma mentalidade capaz de sustentar prosperidade. E a partir daqui, não se trata mais apenas de entender conceitos. A pergunta final é simples e direta: o que você vai fazer com tudo isso? Informação sem aplicação não muda nada. A transformação começa quando você age diferente, mesmo quando ninguém está vendo. Pequenas decisões repetidas constroem uma mudança de mentalidade real, e é assim que a prosperidade deixa de ser promessa e vira realidade. Agora a pergunta inevitável é simples e desconfortável: o que você vai fazer com tudo isso? Informação sem aplicação não muda vida nenhuma. Saber que dinheiro responde à frequência, a disciplina e a perseverança é só o começo. A transformação real acontece quando você escolhe agir diferente no dia a dia, mesmo quando ninguém está vendo. Pequenas decisões repetidas constroem uma mudança de mentalidade que, com o tempo, muda completamente a forma de ganhar, manter e multiplicar dinheiro. Então vale refletir: quais crenças sobre prosperidade você ainda carrega sem questionar? Que hábitos financeiros você repete no automático? O que você poderia ajustar hoje, não amanhã, para sair do ciclo da escassez? Não precisa ser algo grandioso. Às vezes, é estudar um pouco mais, organizar melhor, investir em conhecimento ou simplesmente manter constância onde antes havia abandono. Prosperidade não nasce do impulso, nasce da repetição consciente. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixa isso morrer aqui. Aplica, testa, observa e ajusta. E se você quer continuar aprendendo sobre dinheiro, atração, mudança de mentalidade e construção de uma vida mais próspera, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui a conversa não é superficial, é para quem decidiu sair do automático e assumir o próprio caminho.